verdadeiro evangelho. Mas quando ele encontra o verdadeiro evangelho, aí ele fica conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Porque o evangelho veio exatamente para te esclarecer, te mostrar quem é Jesus, né? E quando a pessoa crê, né, na palavra de Deus, ele enxerga isso. Abre a cortina. Tá fechar a cortina? Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos examinar as Escrituras, ler cada dia mais, para a gente então ver que Jesus Cristo está na sua palavra. Amém? Nós estamos com esse programa aqui de segunda a sexta-feira, nessa emissora 91.1. Nós, com muita gratidão a Deus por pertencer parte dessa mensagem, parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, nós estamos muito felizes. Então, convido a você a convidar outras pessoas para estar junto também, ouvindo o programa de segunda a sexta, de 4 da tarde até 5 horas da tarde. Nós estamos pensando em mudar para horário melhor, né, para a pessoa. Esse horário é um horário que várias pessoas ainda estão trabalhando, outros estão indo embora, e muitas vezes não dá muito tempo para ouvir. E nós queremos alcançar mais pessoas, ter mais pessoas para ouvir também o programa. E com isso nós vamos buscar um horário que satisfaz mais gente. Certo? Nós não vamos conseguir agradar todos. Todos têm um momento que ele não pode, e pode acontecer no horário do programa. E nós então queremos buscar um horário que satisfaz um número maior de pessoas. Inclusive o irmão que me ajuda aqui, alguns outros irmãos que querem nos ajudar, porém o horário não permite, né? E a gente quer fazer o melhor para poder agradar a mais pessoas, satisfazer mais irmãos, e com isso nós estaremos trabalhando melhor. Amém? Bem, irmão, nós podemos também aqui, no decorrer do programa, falando a mensagem, nós não vamos poder receber telefonema, né? Mas caso você queira mandar um pedido de oração para nós, eu vou deixar o número do Zap, que aí você pode estar mandando no Zap, e quando eu terminar o programa, aí nós vamos orar por você, né? Mesmo que eu não ore aqui no ar, mas depois que terminar, nós temos um momento que a gente ora a Deus pelas pessoas que nos pediram. Você está enfermo, você está com problema, tem alguma dificuldade na vida e quer que nós te ajude em oração, passa seu contato para nós, manda uma mensagem no Zap, e nós entraremos imediatamente na presença de Deus e pedimos ao Senhor Jesus que ajude você, tenha misericórdia, ajuda, né? Então eu vou falar meu número e você anota aí, se for do seu desejo. Olha só para você ver, é o 31, é a cidade de Belo Horizonte, né? O 31, nosso DDD. O número é 997-720461. Veja que é um número fácil de gravar. 997-720461. Você ligando e dando para nós a informação que você quer receber a oração, nós vamos estar pedindo ao Senhor Jesus que te ajude, te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal. Tem pessoas que têm ligado para nós e ele é prova disso viva. Ele tem sido abençoado, foi abençoado naquilo que ele desejou e estava na vontade de Deus. Nem tudo que uma pessoa quer é o que Deus quer. Nós temos que orar sim, seja feita a tua vontade, né? Mas eu quero uma coisa que Deus não quer que eu tenha aquilo. E Deus vai fazer segundo a vontade dele. Nós não pega Deus pela gravata e fala, me dá isso, faz isso para mim, eu quero é assim. Não, Senhor, nós estamos te pedindo, te apresentando a situação, aí é o Senhor que dá o melhor que o Senhor quer para a pessoa. Talvez não é aquilo, é uma outra coisa, talvez até melhor, e ela não sabe. Mas
se for dentro da vontade de Deus, com certeza Ele fará, porque Ele é Deus. Ele pede, fala que nós orando, crendo, receberemos. Tudo é possível ao que crê. Amém? Eu quero ler uma escritura com os irmãos e depois nós vamos ouvir um hino e logo depois do hino nós vamos fazer um pequeno relato aqui das escrituras junto com os irmãos. Eu quero falar dos falsos ensinamentos, a advertência para esses últimos dias. Falsos ensinamentos que existem aí e a advertência de Deus para esses últimos dias. Eu quero ler na carta de 2 Pedro, no capítulo 2, segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Depois eu vou ler outras tantas escrituras para nós se inteirar desse assunto, que muitas das vezes as pessoas não vê isso acontecendo, e está acontecendo, e outros acham que acabou o evangelho, acabou tudo. Tudo está dentro de um plano que Deus traçou. Até as mentiradas que é pregada, a falsidade que é pregada, tudo isso que está aí no mundo aí, Deus não é pego de surpresa. Ele sabia de tudo e sabe de todas as coisas. Por isso as advertências estão na Bíblia. Basta nós examinar a Bíblia, nós vamos ver que essas coisas teriam que acontecer e tem que acontecer. Agora nós temos que saber de que lado nós estamos. Se nós estamos do lado que a Bíblia diz falso, ou se nós estamos do lado que a Bíblia diz verdadeiro. Tá vendo? Então nós temos que nos conhecer através da Bíblia, saber quem somos nós nessa história, quem somos nós nesse conto, para nós sabermos aonde nós estamos pisados. Amém? Então vê o que Pedro disse aqui na segunda carta, no capítulo 2. Veja bem, os falsos mestres é o título. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos surgirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a perdição não dormita. Que coisa tremenda! Isso é falando dos nossos dias. Vamos ouvir um hino aqui, irmão, e depois a gente vai dar sequência nesse assunto. Vou falar, não gosta não. Mas isso aqui, você tem que estar olhando aqui, ó, para eles gostarem. Entendeu? Aí você vai. Não, você vai aprender. Tô falando, você já tem. Você fica ali, ó. E às vezes quando só você não. Só isso aqui vai aprender. Bom. Era isso. Mas, irmão, aí nós vamos ver. Deixa eu. Eu entendi. Mas você vai pegar isso. Você olhou lá, você já está vendo quem está lá, ó. Quem é que tá? Aqui, ó. Aqui você vai puxar isso aqui, ó. Bom, Estou conversando que está ouvindo lá. Irmã Maria Pereira, Deus te abençoe. Nós estamos aqui ainda pegando a maneira de fazer esse trabalho. Vamos lá, né? Vocês me perdoam aí. Aos poucos
nós vamos engrenando aqui. E nós estamos numa mensagem mostrando às pessoas a verdade bíblica. Nós queremos Bíblia com as pessoas. Estou no rádio e também na live aqui com o irmão, né? Irmão Toninho. Que Deus abençoe esse trabalho e as suas participações aí. Né? Você vai ver que a gente está falando no rádio, ao mesmo tempo gravando aqui essa live para ela ir ao ar também, atingir corações de pessoas. Nós vamos deixar o número aqui com vocês, caso vocês queiram mandar mensagem para nós depois, pode mandar por lá para o irmão Toninho, que nós vamos estar orando, né? Orando para as pessoas ser abençoadas no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Daiane, Deus te abençoe, Daiane. Que o Senhor Jesus Cristo tome posse no seu coração e você seja uma bênção na mão de Deus. Amém? O Senhor Jesus te abençoe. Estamos na 91.1, de segunda a sexta-feira, de 4 a 5 horas da tarde. Até que Deus nos permita, nós estaremos nesse horário. Amém? Falando aqui no microfone, do seu ouvido. O microfone está fechado, tá ouvindo? Ação de volume tá lá, não. Esse volume tá vindo da onde? Esse volume tá vindo aqui? É um gravador lá, filma. Bem, irmãos, ouvintes, amados, então nós lemos a Escritura. A segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo de 1 até o 3. Maravilha! Escritura mostrando que naqueles dias tinha lá o sócio, tinha pessoas que introduziam no meio do povo para trazer heresia entre o povo de Deus, entre os apóstolos. Estava ali infiltrado, ali tentando, enquanto o apóstolo pregava uma coisa, o outro estava lá atrás falando assim, não é bem assim não, eles estão achando que eles estão com a verdade, nós também tem verdade. Você quer ver um dos dois que fizeram isso mais incisiva mesmo, entre o povo de Moisés? Foi Datã e Coré. Datã e Coré, enquanto Moisés pregava a palavra de Deus, mostrava o que Deus estava fazendo, Datã e Coré estavam incentivando o povo a crer diferente, a crer em doutrina separada, diferente. Não, Deus não fala só com Moisés, não, Deus fala com nós também, até que Deus deu um jeito neles. Vendo? Chegou a introduzir na cabeça de 23 mil pessoas uma doutrina. Deus falou com Moisés, separa Moisés, que eu vou matar tudo. E a terra abriu, engoliu eles, mataram eles todos. Esse é o fim daqueles que deixam de ficar com a palavra de Deus e ficam com pensamentos de homem. Você lê a Bíblia para a pessoa, fala a palavra de Deus, ele, não, eu não creio bem assim não, né? O fim dele será terrível, o fim dele não será muito agradável. Fiquemos com a palavra, ficamos com o que diz o Senhor. A palavra de Deus é viva e nós precisamos de ficar com ela, porque outra palavra não é mais do que a do nosso Deus. E se você é um filho, com certeza você vai ficar com a do Pai. Está entrando muito reflexo aqui. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero ler mais escritura com os irmãos. Eu vou voltar até ler essa escritura que eu li, para que você fique mais atento a ela. Lembre-se sempre dela. Veja bem, está escrito assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós
Haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos surgirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. É assim, irmão. Eles estão fazendo a coisa errada e metendo pau na verdade. Sempre foi assim. Aquele povo lá é falso profeta, aquele povo lá crê desse jeito, mas ele está vendo que está falando é a palavra. Aquele povo lá batiza em nome de Jesus, isso aí é falso. Mas aonde ele diz na Bíblia que é falso? Agora, se ele tivesse para fazer a coisa errada, talvez ele estava apoiando ele. Mas quando está fazendo a coisa certa, aí a Bíblia diz que eles ficam blasfemando. Quer dizer, ele diz que ele está certo e quem está fazendo o que a Bíblia ensina é que está errado. Está vendo? Aí vai caber você, filho de Deus, fazer uma análise. E você, filho de Deus, pegar a Bíblia e dar uma examinada e ver quem é que está com a verdade. Aquele que confere com as Escrituras é o que está certo. O que não confere com as Escrituras é falso. Vamos dar um exemplo aqui. Você pode chegar na sua casa, uma pessoa, e te passar um dinheiro. Pode te passar uma nota de R$100. Aí você, que é uma pessoa inteligente, vai dar uma examinada para ver se essa nota é verdadeira. Digamos que você vai no supermercado com essa nota. Aí chega lá no supermercado, a menina lá, o rapaz, o moço do caixa, já está treinado. Aí ele pega aquela nota e dá uma olhadinha na luz assim, ó. Ele vai ver lá a marca d'água, algumas coisas que identificam aquela nota como verdadeira. Se ele não encontrar ali as coisas que a nota verdadeira traz, ele vai chegar para a pessoa e falar assim: essa nota sua é falsa. E ele vai ter que tomar uma posição, porque pode até ir preso, porque é uma nota falsa. Porque aquele moço soube identificar a verdadeira e a falsa. Hoje o povo está pegando as coisas de Deus e de qualquer jeito que chega, eles estão aceitando. Basta falar que Deus é bom, o resto pode vir tudo de mentira que eles aceitam. Não deveria ser assim, meu irmão. Não deveria ser assim, irmão. Ele deveria pegar aquilo que ele está ouvindo e conferir com as Escrituras. Ah, você vai ser batizado? Você aceitou Jesus, vai ser batizado e eles vão te batizar? Confere se o batismo está batendo com o que está na Bíblia. Ah, teve um moço que falou comigo: eu fui batizado nas 3 pessoas da Trindade. Mas aonde você encontrou alguém batizado em 3 pessoas da Trindade na Bíblia? Tem 3 títulos na Bíblia, alguma pessoa foi batizada? Dá uma conferidinha lá, igual a moça vai conferir a nota de 100, se ela está batendo direitinho. Se não tiver nenhuma escritura falando que o batismo é nas 3 títulos, aí você tem que falar assim: não, eu não vou batizar, senão que assim está errado. É assim que nós conferimos. Aí você vai tomar uma Santa Ceia, aí chega lá no dia da Santa Ceia, você dá uma olhada lá, pastor, você aceita aí, pode tomar. Mas vamos ver como essa ceia é. Se o pão é pão asmo, igual a Bíblia ensina, se tem um lava-pé, igual Jesus ensinou em São João 13, mas vem cá, tem lava-pé? Eu nunca vi. É falso, porque na Bíblia está. São João 13. Os falsos introduziam doutrinas que são verdadeira heresia, negando o Senhor. Está vendo? Veja lá como Jesus deu o exemplo da Santa Ceia. Em São João 13, toda a Bíblia está escrito isso. E por que nas igrejas que por aí dizem ser igreja do Senhor e que está tomando a Santa Ceia do Senhor, não tem a ceia que Jesus ensinou em São João 13? Ah, não, mas o negócio de lavar pé é uma coisa muito ridícula. Jesus falou mesmo que era mesmo. Só que ele diz assim: se eu sou Senhor e Mestre, lavei
Você não é maior do que eu? Por que você não pode lavar também? Aí Pedro falou assim, não, o senhor não vai lavar meu pé, não. Aí falou, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Pedro falou, ai Jesus, é assim? É tão importante isso? Se eu não lavar, eu não tenho parte com o senhor. Sendo assim, se eu lavar meu pé, minha cabeça, meus braços, tudo. Jesus falou, é lavar só os pés, Pedro. E Pedro aceitou. Você está entendendo como é que nós vemos a Bíblia? Nós vemos a Bíblia como a palavra de Deus. Nós não temos jeitinho brasileiro para negar a palavra, não. Quem nega é esse que Pedro falou aqui, ó. Tá vendo? Negarão a palavra de Deus. Mas esse, a Bíblia fala que são falsos. De qual lado nós estamos, irmão? Como eu disse no início, a Bíblia nos dá o direito para saber de qual lado nós estamos. A Bíblia fala no falso, mas ela fala no verdadeiro. A Bíblia fala na falsa igreja, mas fala na verdadeira igreja. Meu irmão, muitas pessoas falam assim, eu estou na igreja fulana de tal, o outro está na igreja tal, o outro está na igreja tal. De acordo com a Bíblia, só existe duas igrejas. É duro dizer isso, né? Só existe duas igrejas. É uma falsa e uma verdadeira. Se você obedece a palavra de Deus corretamente, se o lugar onde você frequenta está pregando a palavra de Deus corretamente, você é uma pessoa que faz parte da igreja verdadeira. Mas se na sua igreja, no seu ajuntamento, na sua denominação, prega partes da igreja, da palavra, e outras partes eles pulam, ela faz parte da falsa igreja. E tem muitas falsas por aí afora. O problema é que as pessoas não conhecem. Eles acham que está tudo bem. Eles acham, não, a minha igreja fala de Jesus. Mas os falsos viria muito parecido. A nota de 100, que é falsa, ela engana muita gente. Ela engana muito até chegar na mão de uma pessoa que tem conhecimento. Aí ele dá uma olhadinha no sol, assim, na lâmpada, e vê que está faltando algo. Ele recusa essa nota. O cristão, ele pode estar num sistema religioso fora da palavra de Deus. Pode ficar ali por um bom tempo. Um dia, ele dá uma olhadinha na Bíblia, que é o sol da justiça de Deus, dá uma olhadinha na Bíblia e dá uma paradinha para ver essa doutrina que ele recebeu, e ele vai falar assim, o quê? Eu estou sendo enganado? Eu estou fazendo as coisas erradas? E dizendo que eu estou fazendo certo? Se ele é um filho de Deus, uma hora Deus abre os seus olhos. Uma hora Deus abre os seus olhos e ele começa a ver a palavra de Deus corretamente. Conforme Pedro falou aqui, ó, que eles introduziriam e negariam o Senhor, negaria a palavra de Deus. E é o que muitos têm feito. E muitas pessoas têm aceitado doutrinas erradas, batismo errado, santa ceia errada, crer em Deus de uma maneira errada. Mas não pode, irmão. Você é da verdade ou é da mentira? Você é filho da luz ou filho das trevas? Você é joio ou você é trigo? Tem mensagem que agrada o joio. Uma mensagem mentirosa, ela cai perfeitamente no coração do falso, no coração do joio. Mas no coração do eleito, do filho de Deus, aquilo é refutado. Imediatamente ele fala, isso não combina comigo, não. Eu não quero saber de mentirada, não. Eu quero ficar com a verdade. Aí ele começa a examinar as escrituras. Examinar, pois as escrituras, vós cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se eu conheço a verdade, essa verdade, após eu ler ela, ela vai me libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Então o que a gente está mostrando? A Bíblia está em movimento.
nesses dias que nós estamos vivendo, as promessas dos falsos viriam. E eles já estão aí porque nós estamos no fim de tudo. Tem que haver tantos falsos. Mas vem cá, a nota de 100 que eu disse, ela é falsa porque falta alguma coisa. Mas ela é cópia de uma verdadeira. Se tem uma nota falsa, tem que haver uma verdade em algum lugar. Então ela é cópia de uma verdadeira. Porém, faltou algo nela para ser verdadeira. Por isso ela se denomina falsa. Se ela tiver todos os requisitos da verdadeira, ela é verdadeira. Mas se ela tiver faltado com a verdade, ela é falsa. Então, meu amado, minha amada irmã, ouvinte, o que nós queremos mostrar, irmãos, é que a Bíblia Sagrada é para nós a verdade. Veja aqui o que Paulo ainda fala a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio. Isso é forte, né, irmão? Mas é a palavra de Deus para poder abrir os nossos olhos. A Bíblia diz que nesses últimos dias apostatarão alguns da fé e dão ouvido a doutrinas de espíritos do diabo. E é o que muitos têm feito. Todas as igrejas espalhadas por mundo afora aí, chega até a dizer, não fala mal não, que isso é até perigoso. Mas não estou falando da igreja, da fulana, da Bertana, não. Nós estamos falando da doutrina errada, que a Bíblia Sagrada diz que nesses últimos dias estaria. E você, meu irmão, eu, em que lugar que eu estou? Aonde eu estou firmado? Se eu estiver na palavra de Deus, eu vou identificar ele. Se eu tiver luz da palavra de Deus, eu vou identificar esse espírito imundo, pregador de mentira. E aí eu vou dar o fora nele. Eu falei, fora de mim, sai de mim. Eu quero é a verdade. Porque a Bíblia diz, os que são da verdade, ouve a verdade. Os que não são da verdade, não nos ouvem. É você um verdadeiro, está buscando de Deus uma posição verdadeira? Está buscando estar enquadrado com a palavra de Deus para entrar num reino que vai entrar somente pessoas verdadeiras? Mentira lá não entra, falsidade lá não vai entrar, engano lá não vai entrar. Vai entrar um povo zeloso, de boas obras, que tem uma fé só, crê num Deus só, e tenha um só batismo. Esse é o povo especial, zeloso de boas obras. É você um desses? É você que luta para fazer o que é correto para Deus? Ou você leva uma vida relaxada de qualquer jeito? Qualquer maneira que vier o evangelho para você tá bom? Não, essa não é a característica de um eleito, um predestinado para a salvação. Ele faz distinção entre o certo e o errado. Ele sabe o que é verdade e sabe o que é mentira. E se ele é da verdade, ele vai querer cada vez mais verdade. Quando ele ouve a verdade, o coração dele fala, opa, estou gostando desse assunto aí. Mas quando ele é da mentira, ele dá uma cara de quem não está gostando assim, sai de fininha, fala que ele está ocupado, que ele não pode agora ouvir isso, ele dá um jeitinho daqui, jeitinho dali e sai escapulindo.
porque não há verdade nele. Mas se ele é um desses que a Bíblia fala aqui, ó, que é verdadeiro, ele fica com a palavra, ele vai ligar e vai falar assim: eu quero saber mais, como já ligou vários irmãos aqui. Ô irmão, vem aqui em casa, lê a Bíblia para mim aqui, dá uma lida para mim, que eu quero saber mais sobre esse lava-pé, eu quero saber mais sobre esse batismo no nome do Senhor Jesus, eu quero saber mais sobre crer somente no Deus. Eu quero saber sobre esse profeta que vocês pregam aí, que Deus enviou nesses últimos dias, que é a promessa de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Ele tem interesse pelas coisas de Deus. Ele está interessado em crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele não quer ficar atrofiado com mentiras e enganos e perversão e heresias e tantas coisas. Aí ele chama a verdade de heresia e fica escondido atrás de uma mentira, quando ele não é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, o que ele vai fazer? Eu vou dar uma examinada, como a Bíblia fala: examinai tudo e retende o que é bom. Aí ele vai dar uma examinada, irmão. Eu vou dar uma examinada, porque eu ouvi umas coisas aí, eu preciso saber disso aí. Eu preciso saber dessas verdades, e para mim poder ser um esclarecimento sobre esse assunto. Aí ele vai para a Bíblia. Ô irmão Adilson, você leu aí 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que fala que o Espírito expressadamente diz que nos últimos dias haveria esse bando aí, e está cumprindo aí. Quantos falsos estão aí no mundo? Chegou a contar um tempo atrás, já tem um bom tempo, 4.900 denominações com doutrinas diferentes, uma da outra, para fazer separação, para ir atrás de corrupção, de dinheiro, de tanta coisa. Ele tem que ser diferente. Mas aí, a Bíblia não é uma só? Não devia ter uma igreja na sua rua que você pudesse ir lá nela? Acontece que lá está pregando coisas que você não concorda. Você não concorda por quê? Você leu na Bíblia que está errado? Então você está certo, não vai mesmo não. Mas tem um outro que creu que ele está certo, que ele está correto. Ele sai de longe, outro sai de longe para ir ali. E você não vai. Você viu que não está correto. Ou você vai na outra lá por causa que o pastor é bonito, que tem uns irmãos lá que gostam mais de você, ou você tem um interesse a mais. Se for por causa da palavra, vale a pena nós atravessar a cidade e ir bem longe aonde está pregando a verdade. Eu creio nisso. Em algum lugar alguém está pregando a verdade. E o que tem revelação da Bíblia saberá. Ele vai identificar essa verdade. Nos dias que Paulo pregava, dia que Jesus pregava, dia que Pedro pregava, vinha gente de longe e vê que o mundo naquele dia estava abarrotado de igrejas, denominações. Tinha os essênios, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha tantas religiões como tem hoje. Tem religião para tudo quanto é gosto. Agora, quando se trata da Bíblia Sagrada, tem que haver um povo só, porque a Bíblia é uma só. O Deus que nós servimos é um Deus só. O Espírito Santo é um só. Por que se o Espírito Santo está em você, te conduz você para ir num lugar e o Espírito Santo conduz o outro para ir em outro lugar? Aquele Espírito Santo tem uma maneira de crer, o Espírito Santo do outro lá tem outra maneira de crer? Não, meu irmão. Isso é engano, isso é heresia, isso é perversão. Vamos ser claros, ter coragem de vir no rádio e pregar desse jeito. Tenho coragem de ir nessa live que nós estamos falando, fazendo aqui para milhares de pessoas ver, e ter coragem de ler Bíblia para eles. Chega de ouvir tanta mentira.
Os mentirosos querem mais mentira, mas o verdadeiro está enojado de tanta religião, está enojado de credos e dogmas, denominação formais e fria. Eles querem o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, que bate para limpar o ouro, trazer o ouro, dar brilho, da feição de filho e filha de Deus, né? Juntar com o mundo e virar mundana e falar que é filho de Deus, cristão. Deus está separando o joio do trigo, e o joio quer cada vez mais ficar mais sujo, mas o trigo quer se limpar, quer viver uma vida digna do evangelho. Para isso Deus tem levantado pregadores que ainda têm coragem de abrir o microfone de uma emissora como esta e falar o evangelho do Senhor Jesus, para que os que são honestos, que são sinceros, que são fiéis a Deus, se manifestem. Porque os que já são entregues para o mundo, ele está pouco se lixando, ele está querendo só ir na igreja e lisar o banco da igreja, mas verdade ele não quer. Toma tudo que ele tem, toma a casa, toma o carro, toma tudo que ele tem, o salário dele, leva tudo, e ele está lá com a boca aberta, rindo e achando maravilhoso. É porque não tem entendimento. É o que nós pregamos na pregação passada. O povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas se você é povo de Deus, Deus está aqui para te abrir seus olhos, abrir seu entendimento e te mostrar. Se tem tanta mentira como todo mundo está vendo, tem que haver uma verdade. Porque senão já aconteceu o arrebatamento, já aconteceu o rapto da igreja e o povo vai ser tudo queimado no fogo. Mas se não aconteceu é porque Deus ainda está tendo misericórdia, dando tempo para você ouvir 1 minuto de pregação e se converter ao evangelho, acertar a sua vida com a palavra de Deus. Por isso Deus ainda está aguardando que o último eleito toma posição. O último eleito entra, porque Deus não vai levar a igreja sem faltar um membro. Não vai faltar nem um membro. Deus vai levar. Ele pode estar aí por qualquer sistema religioso desse, cheio de credo na cabeça, cheio de doutrina de homem, cheio de ensinamento errado, mas o dia que ele ouvir a verdade, por ele ser um eleito, ele vai falar: ah, eu aqui, achou eu, como eu fui achado um dia, quando o irmão Toninho foi achado um dia, estava perdido aí, porque Jesus disse: eu vim buscar e salvar os que haviam perdido. Está perdido aí, ó. Estou achando que estou certo. Está perdido, ele está cego, ele não está sabendo nem onde ele está. Ele não me deu uma paradinha para dar uma examinada assim, falar: vou ver que doutrina é essa que eu estou andando através dela, deixa eu ver que doutrina é essa que eu estou aqui. Será que eu fui batizado corretamente? Será que eu estou tomando ceia corretamente? Será que eu estou crendo em Deus corretamente? Deixa eu dar uma olhadinha. Aí ele ouve esse programa aqui, o irmão vai ler que batismo tem que ser no nome, não nos títulos. Jesus mandou batizar no nome, não foi nos títulos. E o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os apóstolos batizou lá em Atos 2,38. Lê lá para você ver que se foi repetido 3 títulos. Não foi não, lá tinha o nome. E o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os apóstolos tiveram a revelação, é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que tira pecado. Os 3 títulos não tira pecado. Foi um engano que até agora você viveu. Até agora você estava todo se achando: ah, eu já sou batizado. De que jeito você foi batizado? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pai é nome, irmão? Filho é nome, irmão? Espírito Santo é nome, irmão? Qual é o nome que os apóstolos invocavam no batismo? A nota de 100 lá diz que batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. E a sua nota está mostrando 3 títulos? Então não confere com a Bíblia.
Veja Paulo sendo batizado em Atos 16. Vê Paulo batizando um grupo de homens que tinha sido batizado no batismo de João, e ele batizou esse povo tudo outra vez. Atos 19, de 1 ao 6. Vê se foi nos 3 títulos. Está lá o exemplo. Veja para você ver São Lucas 24, 45. O Lucas escrevendo que Jesus mandou batizar. Veja se foi nos 3 títulos. Ele sabia qual era o nome. E lá diz que ele mandou batizar, foi no nome do Senhor Jesus Cristo. A nota de 100 aí. Qual que é a falsa? É a que está tudo corretamente ou é a que está faltando as coisas? É que você leva diante da luz da palavra e bate bem, combina com a palavra, ou é aquela que você leva na luz e não acha? Acha um batismo na Bíblia em Trindade para mim, que eu vou falar que sua nota é falsa. Você achar, eu vou falar que ela é verdadeira. Acha lá na sua igreja, lá a Santa Ceia, com o pão asmo e o vinho e o lava-pé. Diga para mim que lá faz isso, eu vou te falar, é verdade. Aí você fala, não, na nossa igreja não faz isso, não. Vou falar que é uma nota falsa. Tem que chamar a polícia, soldado de Cristo, e mandar mostrar para o pastor lá que a Bíblia é de Deus. Se ele tirou ou acrescentou, ele fez errado. Volta para a Bíblia. Rasga o sistema religioso e fica com a palavra. Rasga aquele manual lá chamado Estatuto da Igreja e fica com o estatuto chamado Bíblia. O Estatuto de Deus mostra toda a verdade. O Estatuto da Igreja fulano de tal mostra toda a mentira. Com qual que você vai ficar? Eu frequentei uma igreja há muito tempo, fui pregador, uma das maiores igrejas do Brasil. Tinha cura divina, aquilo de montão, tinha milagres de montão, mas faltava ali a palavra. E quando eu fui examinar direitinho, eu estava todo errado, crendo em Deus de uma maneira errada, crendo na mesma trindade que Roma ensinou a partir do ano 325, e o que os apóstolos nunca ensinou. Foi o que Pedro falou lá na carta de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 de 1 ao 3, que eles introduziriam no meio da igreja. Introduziu lá no ano 325, cumpriu isso aí. E negaria a palavra, mostraria doutrinas de demônio para as pessoas, e essa doutrina tem perseverado até agora, nesses últimos dias. Mas Deus, por sua graça, diz que restauraria toda a palavra nesses dias. Atos 3, 21 está em pleno cumprimento. O céu contém Jesus lá até o tempo da restauração de tudo. Deus falou pela boca de todos os seus profetas desde o princípio. Atos 3, 21, irmão, te chama atenção para essa hora. E Pedro alertou aqui, ó, são segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, de 1 ao 3. Quer você crer nisso, chamado Bíblia Sagrada, ou naquilo chamado Manual da Igreja, Estatuto da Igreja? Como eu disse para vocês, eu era pregador daquela igreja, e no Estatuto da Igreja dizia assim, tinha até na própria Bíblia que aquela igreja fazia e faz até hoje. O Estatuto vinha aqui, ó, antes de ler a Bíblia você tinha que ler o Estatuto. E no Estatuto dizia assim: se alguém vir ter conosco e ele for batizado no nome de Jesus, ele tem que chegar aqui e ser rebatizado nos 3 títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu disse para ele, quer dizer que Paulo reunir aqui, ele tem que batizar de novo nos 3 títulos? Porque Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele ensinou para os outros que deveria ser batizado também em nome do Senhor Jesus Cristo. Só que aí lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele disse assim:
ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu e pregue um evangelho diferente do que eu estou pregando, é anátema, maldito. Então, um evangelho que prega um batismo em 3 títulos, a Bíblia diz que ele é maldito. Você crê na Bíblia ou crê na nota de 100 falsa? Você crê nas escrituras sagradas ou lê no manual humano, o estatuto humano de igreja, com título em cima, dizendo é essa, é aquela outra, aquela outra, aquela outra, aquela outra, todas têm estatutos. Mas o cristão, a igreja de Jesus Cristo, tem um estatuto chamado Bíblia Sagrada, Palavra do Deus Vivo. Está vendo aí, ouvinte? Está vendo aí, meus queridos? Esse é o manual, é o estatuto da igreja. E aqui nesse estatuto diz que o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse estatuto diz que Santa Ceia tem que ser com pão asmo, com vinho e o lava-pés. Mas eles não querem dar crédito ao manual de Deus. Só que esse manual te conduz à vida eterna. Os outros te conduz à perdição eterna. Que lemos Paulo falando, Pedro falando. E é o que muitos têm preferido. Muitos preferem, eu nasci nessa, minha mãe é dessa, meu pai é dessa, minha esposa é dessa, meu esposo é dessa, eu sou pregador nessa. Só que ele vai te levar para onde? E vai morrer nessa, e vai no inferno nessa. Mas se você arrependa e fala, não, eu quero é a verdade, quero a palavra de Deus, tá Deus aí para te ajudar, tá Deus para abrir seus olhos, tá Deus para te encaminhar em toda a verdade. Conhece a verdade te liberta. Irmão, que privilégio! Numa hora dessa, que os pregadores estão querendo é dinheiro, está querendo fama, está querendo mulherzada, quer palanque para eles subir, quer carrão, quer apartamento de luxo, quer casa na praia, quer casa lá num lugar nos bairros mais chiques do mundo, sem encontrar um evangelho que não está interessado em nada disso. Está interessado em te mostrar a verdade. Eu prego o evangelho, fez esse ano 50 anos que eu sou pregador. Nunca dependi de dinheiro de ninguém para me evangelizar ninguém. E veja que eu já ganhei muitas almas para o reino de Deus. E nunca peguei um dinheiro delas. E não quero. Já teve igreja que me chamou, nós vamos te dar a catedral fulano de tal para você dirigir, você ficar responsável por ela. Todo o dinheiro que entrar lá é você que vai dominar. Eu falei, não quero. Não aceitei Jesus interessado em ficar rico à custa do evangelho. Aceitei o Senhor Jesus com o interesse de levar o evangelho verdadeiro para as pessoas. E no evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, eu nunca vi pedir dinheiro. Mas eu ligo o rádio, das vezes eu ligo para ver um programa, ouvi um hino, né? Outras vezes você está sentado na cama, deitado na cama, que ouviu alguma coisa que fala de Deus, você liga lá. O homem fala meia hora te mostrando o número da conta, o Pix, mais não sei o que, do banco fulano de tal, quanto você deve mandar, quanto você deve receber, não sei o que, e só fala em dinheiro. E o tempo que ele deveria estar pregando a palavra, acontece que ele não tem palavra, né? Não tem a palavra de Deus. Se minhas palavras estiverem em vós, disse Jesus, e o que tem no coração, isso sai na boca. Se não tem a palavra de Deus no coração, tem que sair dinheiro na boca, que deve estar abarrotado de dinheiro, que não tem nem aonde colocar mais, e ele continua pedindo dinheiro. E você, meu irmão, vai lá e dá crédito para ele.
vai lá e enche a bola dele. Esse é o maior pregador do Brasil. Esse é o maior irmão que eu conheço. É porque você não conhece a Bíblia. É porque muitos não sabem o que a Bíblia fala a respeito desse tipo de pessoas. Não estou aqui defamando ninguém, não. Estou mostrando as verdades bíblicas. Eu sou testemunha do Senhor Jesus Cristo. E com isso ele me faz pregar pela palavra. Custa caro, custa até vida da gente. Já fui ameaçado nessa rádio. Acabou que chegou e meteu a mão aqui na mesa e falou assim, ó, você está pregando aí, não é verdade. Eu vou provar para você dentro da Bíblia. E é pregador, hein? Era outro que ia entrar depois. Pregador. Ele bate na mesa e fala, desse jeito não pode ser pregado. Tem que ser mais maneiro, irmão. Não pode ser assim, não. Os que são da verdade vai se manifestar ouvindo a verdade. Os que são da mentira vai amar a mentira, porque são mentirosos, e o pai dele, disse Jesus em São João 8,44, que o pai dele é o diabo. Se ele for da verdade, o pai dele, Jesus. Quem é a verdade? Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Crê você nisso? Ou você acha que eu também estou pregando muito duro? Ainda tem algum filho de Deus por aí afora, encobertado debaixo de uma coberta denominacional, de um sistema falido, um sistema sem Deus, e ele está vendo que está sem Deus, mas ele pensa assim, para onde eu vou? Se o melhor que está tendo? Não, irmão, Jesus Cristo ainda tem gente na terra que crê na Bíblia corretamente. Jesus Cristo ainda tem pessoas que crê nele, que são filhos dele. É você um filho de Deus? É você um eleito? É você um predestinado para a salvação? Se você for predestinado para a salvação, você está querendo mais de Deus. Você está querendo encher de Deus. E Deus é a verdade. Deus é a sua palavra. No princípio era o verbo. Verbo é o quê? Palavra. E o verbo era Deus, palavra. E o verbo se fez carne, palavra. E o verbo andou aqui entre nós, Jesus Cristo, palavra. E a palavra era Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Vamos ouvir um trechinho do hino para nós, porque o tempo voou. Nós vamos ouvir mais um pouquinho aqui. Você da live aí, ó, feliz de saber que você está aí ouvindo e vendo, né? Que Deus te abençoe, te ilumine. Qualquer dúvida, entre em contato. Entre em contato aí no YouTube do irmão, pede informação. Eu vou deixar meu WhatsApp para você. Você pode estar entrando em contato com a gente. Anota aí, é o 31. 31 é o DDD 997 72 0461 997 72 0461. Manda um zap para nós, pode fazer pergunta, pode criticar também se você quiser, pode falar que nós estamos errados, não tem problema não. Isso fortalece nós cada vez mais. E aí você entra em contato conosco, que nós vamos ficar muito felizes em receber o seu contato. Amém? 997 72 0461. Irmão Adilson. Amém? DDD 31.
Obrigado, meu Deus. Estão ouvindo? Não vai ser uma hora de live. Tá, então pode dizer assim. Bem, ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma apresentação do programa De Volta à Palavra Original. Que Deus abençoe cada um. Você deseja uma oração? Nós vamos orar encerrando e você vai estar incluso na nossa oração. E Deus, que é rico em misericórdia, está te vendo, está te ouvindo. Basta você falar: Jesus, é eu aqui, e Ele vai te abençoar. Agora você vai ligar para nós e falar: ó, meu irmão, eu fui abençoado aquele dia, Deus abriu meus olhos, e Deus vai te dar luz. Não esqueça, você queira ligar para nós, liga 031 997 720461. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nós estamos agradecendo, Senhor, por toda a sua bênção, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e nós queremos cada dia mais, ó Pai, andar na sua presença, para que então o povo possa ver o Senhor em nós, ver o Senhor abençoando as pessoas, e cada dia mais ser abençoado, como nós tem sido, Pai. O Senhor tem sido muito bom para nós, e nós queremos ser cada dia mais grato a Ti, Senhor, por sua bendita graça. Abençoa meu ouvinte, para que cada dia mais ele possa ficar feliz por estar ouvindo esse programa. Volte nos ouvir a próxima programação, de segunda a sexta, de 4 a 5 horas da tarde. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde para vocês aí, Deus abençoe vocês aí. E aí, vez que eu vou vir cá no irmão Adilson para ele estar trazendo uma palavra para vocês aí na rádio. Fica com Deus aí. E hoje à noite eu vou fazer a live lá no Instagram, né? Às 7 horas da igreja. Normalizando a internet, eu volto a fazer também com vocês aí. E amanhã cedo nós estamos lá no nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvindo a rádio que mudou a história de muitas famílias. Você está ouvindo a rádio que mudou a história de muitas famílias. Você tem Esse aqui é qual? Facadas e roupas de Esse aqui é o serviço da garantia de segurança. Esse aqui e esse aqui é qual? Você abriu agora. Você abriu e passou. Esse e esse só que estão usando. É. 99215 E esse aqui também. Esse é qual? E ele 15 tirar o seu CD, vai deixar ele. no Instagram, E você que está precisando de ferramentas? Nelson Ferramentas tem tudo que você precisa com qualidade e eficiência. Cabe você consultar o melhor preço da região. Aberto todos os dias, inclusive domingos e feriados. De segunda a sexta, das 7h30 às 19 horas. Aos sábados, das 7h30 às 16 horas. E aos domingos, de 8 às 12. Em todas as lojas tem promoção. Nelson Ferramentas. São 3 lojas para melhor atender você nos bairros Palmeiras e Tirol. No Tirol, estamos na rua Neves Cerqueira, 1598. Ligue 3395. Vou mostrar você aqui quantos que viu aqui, só para você ver. Você vai descer agora, não vai? Atendimento que você merece. Aproveite. Tá bom, para mim tá. Tá bem à tarde, né? Boa noite, então. Vai lá com Deus. Irmão Adilson, mas na verdade não tinha dado nenhuma hora não. Ah não, eu liguei depois, tá certo. Eu liguei.
Não, tinha esse aqui, eu liguei depois do senhor. Eu liguei um pouquinho depois, tá certo. Agora que vai dar 1 hora. Mas hoje teve bom. A pregação manda pra mim. Vou mandar pro senhor.